Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula do nosso curso gratuito de matemática para concursos. Hoje o assunto é teoria de conjuntos e o som ambiente é a marreta da obra do vizinho, tá? Peço desculpas, mas não tenho o que eu fazer. Nesse curso, todas as questões da aula são disponibilizadas em um PDF específico lá no nosso canal do Telegram. Aliás, você encontra material de qualidade e em grande volume para concursos de um modo geral, tá? Todo o material postado lá é gratuito e você pode baixar tranquilamente. Você encontra listas de questões organizadas por banca e assunto. Português, matemática, informática, direito, o que for. Considero esse tipo de material mais difícil de se achar gratuitamente. Então entra lá e aproveita. Não deixe de conferir também o nosso site, nossa árvore de links, né? Primeiro link da descrição. Lá você encontra materiais autorais, né? Nossos simulados para concurso. Talvez tenha um simulado para algum concurso que você vai fazer. Só clicar na aba Shop. Também algumas leituras recomendadas. Se você comprar por aquele link, você não pagará nada mais, mas estará ajudando o canal com a pequena comissão. Então, como de costume, eu trago 5 questões, uma de cada banca, para a gente ter uma noção de como as bancas, as principais bancas de concurso costumam cobrar o assunto da aula. Então aqui, ó, vou dar uma passada rápida para você saber o que nos espera. Importante, eu disponibilizo o material em PDF justamente para você poder praticar sozinho, tá? A prática sozinho, por conta própria, é a parte mais importante do aprendizado, tá? É ela que vai fazer você absorver o fato que você precisa absorver. Vai gerar dúvidas, vai ver o que você progrediu, o que ainda está travando. E aí você vai ter a opção de voltar no vídeo para destravar, então é excelente que você faça isso. Na verdade, esse é o cerne do aprendizado, o momento que você pratica sozinho. Banca IBFC. Dados os conjuntos abaixo, qual seria o resultado da intersecção entre os três conjuntos? Então está aqui a descrição dos três conjuntos dados. Assinale a alternativa correta. Então, os 4 passos da resolução de um problema. Passo 1. Entender o que foi informado e o que se quer. Passo 2. Bolar o seu plano para atacar o problema. Passo 3. Fazer as contas. Passo 4. Verificar resultados, contas e interpretar esses resultados também, tá? Então, você tem que saber o que é interseção de conjuntos. Sabe que conjuntos é como se fosse uma coleção de elementos. Conjuntos e elementos não tem uma definição formal, são noções primitivas, só que um certo conjunto específico você consegue definir formalmente. Mas a noção do que é um conjunto e do que é um elemento de um conjunto é algo primitivo, tá? Então pensa numa coleção de objetos. O conjunto é a coleção e os objetos são os elementos. E os elementos são os objetos dessa coleção, melhor dizendo. E o que é interseção? É quando um conjunto tem elementos em comum com o outro. Pronto. A ideia é essa. Agora, uma notação que é usada para isso é essa daqui, ó. Tem o conjunto A. O símbolo da interseção é esse U de cabeça para baixo. Então, se eu digo isso aqui, ó, estou dizendo o conjunto. Tudo isso aqui é um conjunto só. Mas que conjunto é esse? É o conjunto que os elementos dele fazem parte da interseção entre esses dois conjuntos, A e B. Então, aqui ele nos descreveu os elementos por enumeração, ou seja, eu listei todos os elementos desse conjunto. Isso é uma das formas de se descrever um conjunto, tá? Você pode descrever ele por característica, propriedade, como a gente vai ver depois. Essa aqui é uma das formas de se descrever um conjunto. Enumerar, listar todos os elementos dele. É claro que isso só é viável em alguns casos, como aqui. Imagina um conjunto com 1000 elementos, você listar todos eles. Mais fácil você descrever uma propriedade. Você fala para o pessoal, o conjunto aqui é assim, ele tem essa propriedade, então a pessoa já entende, tá? Então
eu pensar em um certo elemento e esse elemento tiver essa propriedade, então ele é elemento desse conjunto. Então ela já consegue ter uma ideia do que é aquele conjunto. Então tá. Por exemplo, aqui, A interseção com B. Eu vou pegar todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. A interseção está ligada à ideia de simultaneidade. E ela se conecta muito bem com aquele conectivo lógico da conjunção, tá? Lá da lógica proposicional. Então, vou começar. Vou olhar o 2. O 2 está presente nos dois conjuntos, A e B? Sim. Então eu listo ele aqui. O 3 está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Está sim. O 5 está. O 8. Opa, o 8 não está. O 8 só está presente no A, mas não está no B. Então ele não faz parte da interseção de A e B. O 9. O 9 está nos dois. E esse 1 aqui, ó, não está no A, né? Está no B, mas não está no A. Então não serve para esse conjunto da interseção. Pegou a ideia? Mais formalmente ainda, eu poderia dizer que um certo elemento X qualquer pertence ao conjunto interseção de A e B, tal que esse elemento seja elemento de A e, olha a conjunção aqui, e de B. Lembra lá da conjunção? Ela só é verdade quando os dois são verdadeiros? Então olha a ideia se conectando aqui. Então se isso aqui for verdade, se essas duas proposições simples forem verdade, quer dizer que esse elemento é um elemento da interseção de A e B. Do contrário, se pelo menos um deles não for, isso não vai ser elemento de A e B. Olha que bonito, esses dois conceitos se conectando. Por isso que eu bato nessa tecla de você, sempre que possível, fazer essas associações, essas observações entre conjuntos e lógica, tá? Eles andam muito juntos. Se você combinar esses dois estudos, é praticamente você fazer uma verdadeira alfabetização, não só no entendimento da linguagem matemática, mas também na formalização da escrita, né? É muito importante. Então, agora que você entendeu o que é uma interseção, vamos fazer a interseção pedida, de fato, né? A gente representa assim, ó. A interseção com B, interseção com C. Aí você abre chaves, pois é, pois é, pois é. E aí você vai buscar, nesses três conjuntos, elementos que sejam comuns aos três ao mesmo tempo. Uma dica, já que a gente já fez A interseção com B, puxa daqui, ó. Puxa A interseção com B, compara direto com o conjunto C, já daqui. Então, ó, eu tô buscando lá em C. Se tem o 2, tenho 2. Tenho 3, tenho 3. Tenho 5, tenho 5. Não tenho 9 lá no C. Então, isso aqui vai filtrar ainda mais. A interseção com B filtrou um pouco. Agora, a interseção com B e a interseção com C filtrou mais um pouco ainda. Né? Porque antes o critério era só que os dois tivessem em comum. Agora o critério é que os três tenham em comum. Então, a possibilidade de diminuir o número de elementos é considerável. Então, finalmente, os nossos três elementos são esses. Tá? O 2, o 3 e o 5 formam o conjunto procurado. O gabarito é letra A. SES Gran Rio. Um time de futebol recebeu várias doações de empresas. O que ele recebeu? Bolas, meias, camisas, toalhas, calções e apitos. Dentre o material recebido, somente são elementos do conjunto uniforme de jogador os itens. Aqui está a importância de entender como um conjunto pode ser descrito. Na questão anterior a gente viu um conjunto ser descrito pela enumeração de elementos, de seus elementos. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia da descrição de um conjunto através de uma propriedade. E que propriedade é essa aqui? Eu tenho um conjunto uniforme de jogador. Então eu quero os elementos que sejam partes de um uniforme de um jogador. Essa é a propriedade. É como se fosse o critério para que um elemento participe desse conjunto. Para que um elemento pertença a esse conjunto. Então vamos chamar de U esse conjunto. Conjunto U. Então, dentre aquela cesta de elementos ali, quais são os que atendem à propriedade ser parte de um uniforme de jogador? As meias, as camisas e calções. Mais nenhum outro. Então tá aqui o que ele queria. E bate com o gabarito letra A. Praticando um pouco mais da notação formal, você poderia ter assim, ó.
Um certo elemento qualquer, vamos chamar de x, pertence ao conjunto que chamamos de U, tal que x é parte de uniforme de jogador. Então poderia usar essa notação aqui ainda para descrever esse elemento também. Banca Sebrasp, antiga CESP. Com base nos conjuntos A e B, julgue o próximo item. O conjunto A união com B possui 5 elementos. Aqui a gente aproveita para introduzir a notação de número de elementos de um conjunto. Eu coloco um nzinho minúsculo e entre parênteses o nome do conjunto, a letra, né, que representa, por exemplo, A. E aqui no igual eu coloco o número de elementos, não os elementos, entendeu? Se eu quisesse descrever o conjunto, eu usaria A igual e eu descrevo o conjunto. Escrevo ele por propriedade, pela enumeração, né, pela listagem dos elementos. Agora, se eu quero o número de elementos, a notação que eu uso é essa daqui. Ou poderia usar uma cerquilha, a letra do nome do conjunto, né? A letra que representa o conjunto. E aí também eu usaria, depois do igual, o número, de fato, de elementos. Então tá, por exemplo aqui, qual é o número de elementos do conjunto A? Muito bem, se você falou 3, tá certíssimo. Muito cuidado, a banca tentou causar uma confusão aqui, ó, ver quem tá treinado e quem não tá. Quando ele faz isso aqui, ó, eu tenho que, qual é a interpretação? Eu tenho esse conjunto de um elemento, esse conjunto ali com o elemento 1, é um elemento do conjunto A. Descreveria assim, ó. O conjunto, posso chamar de conjunto unitário, porque só tem um elemento. Esse conjunto unitário aqui, que tem esse elemento 1, é um elemento do conjunto A. Pertence ao conjunto A. Então, cuidado com a interpretação. A mesma coisa aqui, ó. Esse conjunto unitário, o elemento dele é o 2, é um elemento do conjunto B. Então, eu tenho um conjunto sendo um elemento do outro. Tá? Não confundir com ser subconjuntos, com ser parte do outro conjunto. Então, a notação que eu usaria para elemento é essa daqui. Então, o número de elementos do conjunto B, por exemplo, é 3 também. Aqui eu tenho um conjunto unitário sendo um elemento do conjunto B. E eu tenho o elemento 3 sendo elemento do conjunto B e o 4 sendo elemento do conjunto B. Então também tenho 3 elementos. O que é a união entre dois conjuntos? Eu vou pegar todos os elementos desses dois conjuntos e vou juntar num só. Só que os que forem repetidos, eu não vou contar 2 vezes. Eu vou contar uma vez só. Então, basicamente, eu vou pegar todos os elementos que são distintos e que são comuns também. Só que os que forem comuns eu vou contar uma vez só, tá? Eu só estou interessado em saber se aquele elemento faz parte daquilo ou não. Então, não preciso contá-lo 2 vezes. Na verdade, isso é um erro de contagem, se você contar 2 vezes. E aí, de novo, isso se conecta com a área da análise combinatória. E também aqui, a união se conecta com o conectivo ou a disjunção inclusiva lá da lógica proposicional. Muito bem. Então, como que a gente descreveria esse conjunto união entre A e B? Dessa forma, eu abro as chaves, né? E agora eu vou listar os elementos desse novo conjunto. Aí eu tenho esse conjunto unitário sendo elemento desse conjunto. Eu tenho esse outro conjunto unitário aqui, ó, sendo elemento também dessa união. E aí eu posso listar os outros. A ordem que você vai listar aqui não importa, tá? Não importa você listar todos bonitinho. E aí agora eu te pergunto, quantos elementos tem a união entre A e B? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não 5. Portanto, o gabarito está errado. E aqui, ó, um pouquinho a mais de aprofundamento. Uma maneira de descrever esse conjunto união entre A e B seria essa. Como é que eu leio isso aqui? X é um elemento da união de A com B. Tá ok, X é elemento de A ou X é elemento de B. Quem é X? Um elemento qualquer que eu esteja considerando. Eu vou pegar, olha aí, fala um elemento. Ah, elemento tal. Beleza, esse elemento vai ser com elemento dessa união entre esses dois conjuntos aqui, caso ele seja elemento de A ou elemento de B. O que eu estou dizendo? Ele seja pelo menos elemento de algum deles. Se ele for pelo menos elemento de algum deles, então é verdade que ele é um elemento da união entre esses dois conjuntos. Entendeu? E aí,
se você perceber onde eu quero chegar, isso lembra a tabela verdade da disjunção inclusiva. Lembra lá que para a, a proposição composta, né, ser verdadeira, ligada por uma disjunção inclusiva, basta que ao menos um, pelo menos um, seja verdadeiro. Então aqui eu tenho uma proposição simples, aqui eu tenho uma proposição simples, elas estão sendo conectadas pela disjunção inclusiva. Ao menos uma delas vai ser verdadeira. Se for verdadeira, toda a disjunção é verdadeira. Então, ela só é falsa quando os dois são falsos. Então, se eu peguei um elemento para analisar, para ver se ele pertence ou não à união de dois conjuntos dados, como foi aqui nessa questão. E aí eu vejo, esse elemento pertence ao A? Não. Esse elemento pertence ao B? Não. Então, não tem como ele pertencer à união de A com B. Instituto Consuplan. Certo congresso acadêmico, organizado na Universidade Federal de determinado estado, contou com a participação de 160 pesquisadores e foi realizado em 2 dias. O primeiro dia do congresso teve a participação de 120 pesquisadores e no segundo a participação foi de 100 pesquisadores. Considerando essas informações, quantos pesquisadores participaram dos 2 dias do congresso? Então, olha só, um congresso em que houve uma participação total de 160 pesquisadores, tá? Muito importante isso. O primeiro dia teve a participação de 120 e no segundo de 100. Então o que eu quero saber? Quantos participaram dos 2 dias ao mesmo tempo? Ou seja, quantos desses pesquisadores foram tanto no dia 1 quanto no dia 2? O que dá a entender é que eu tenho que dividir a coisa em 2 conjuntos e achar a interseção entre esses 2 conjuntos, entendeu? E mais precisamente, eu estou interessado, não, perceba que não tem como saber descrever os elementos. Estou interessado só no número de elementos desses conjuntos, mais precisamente estou interessado no número de elementos da interseção entre esses 2 conjuntos. Tá, e quais são esses conjuntos? Como que interpreto isso? O conjunto de pesquisadores que foram ao primeiro dia e o conjunto de pesquisadores que foram ao segundo dia. E aqui vamos ser apresentados ao diagrama de Venn Euler, que ajuda bastante. Então vamos chamar de A, o conjunto do primeiro dia, e de B, o conjunto do segundo dia. A dica principal que eu posso te dar é você se atentar à interseção nesse tipo de problema. Você se pergunta, a interseção, você identificou os conjuntos. Eu vou analisar se há interseção ou não entre esses 2 conjuntos. Então é sempre bom você começar pela interseção e depois você vai indo para as camadas mais externas, né? A interseção é como se fosse mais central e depois você vai marginalizando. Por quê? Porque ou a interseção vai ser o que eu quero descobrir, ou eu vou precisar dessa informação para descobrir o que eu quero. Então, se ele quer saber quantos pesquisadores participaram dos 2 dias do congresso, e eu dividi cada dia do congresso sendo um conjunto, então o que eu quero saber, interpretando na linguagem de conjuntos, é o número de elementos da interseção entre esses 2 conjuntos. Então a primeira pergunta já foi respondida. Se há interseção? Ah, ele mesmo afirmou que há. Às vezes não vai estar claro. Às vezes você vai ter que deduzir se há ou não. Então aqui, o número de elementos da interseção é o que eu quero saber. Então quando a gente não sabe, a gente atribui uma incógnita. Agora, vai ficar mais fácil preencher o resto. Então, o que representa essa área do diagrama aqui, ó? É a galera que foi só no primeiro dia. Se eu considerar o conjunto A inteiro, eu vou estar considerando tanto a galera que foi só no primeiro dia, tanto a galera que foi no primeiro e no segundo dia. Só que como eu já marquei aqui, ó, já considerei esse X, eu tenho que fazer uma adaptação aqui. Se eu tenho que no primeiro dia foram 120, onde que está os 120? No conjunto inteiro, no conjunto A inteiro, o número de elementos é 120. Mas se eu já estou considerando X desses 120, então eu tenho que remover esse X aqui, ó. Então, quantos elementos eu tenho nesse pedaço? Ou seja, o que representa esse pedaço? Os que foram só no primeiro dia. O total de elementos do conjunto A, menos os que foram nos 2 dias, né? Então, matematicamente fica assim, 120 menos X. A mesma ideia você usa para representar o número de elementos desse pedaço aqui, que vai ser 100 menos X. Ok.
E agora? Eu preciso de uma equação para jogar essa incógnita aí e descobrir o valor dela. Com o que eu vou igualar isso daí? Com o número total de participação, que é 160. Por quê? Porque se eu somar isso, mais isso, vai dar justamente o total de participação de pesquisadores que participaram desse congresso. 120 menos x, mais 100 menos x. Um número somado com seu oposto se cancela, né? Dá zero. Então fica 160 igual a 120 mais 100, 220, menos x. Aqui eu vou somar x dos dois lados. Então vou ficar x mais 160 igual a 220, porque aqui vão se cancelar, né? E agora eu vou remover 160 dos dois lados. Ou poderia falar ainda, vou somar menos 160 dos dois lados. Para eu poder isolar o x, que é isso que eu quero. Só que para isolar o x, eu posso aplicar qualquer manipulação que eu queira, desde que eu respeite o princípio da igualdade, que é aplicar a mesma alteração dos dois lados da equação ao mesmo tempo. Com isso, concluímos que o nosso x é 60 e o que representa o nosso x? O número de pesquisadores que participaram dos 2 dias de congresso. Gabarito letra C. Você poderia ainda usar um modo, não precisava nem do diagrama de Venn aqui, tá? Eu poderia entender o seguinte. Usando a notação de número de elementos de um conjunto, eu teria que a união, o número de elementos da união representaria o total de pesquisadores que participaram do congresso, que dá 160. E aí ele me informa o número de elementos de A, que é 120. E ele me forma o número de elementos de B, que é 100. E aí o que ele quer saber é o número de elementos da interseção entre A e B, que a gente chamou de X. Existe uma fórmula do número de elementos da união, que é a seguinte. O número de elementos da união de dois conjuntos A e B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre eles. Por que esse desconto aqui? Para você não contar o mesmo elemento duas vezes. Lembra que eu falei disso? Então, essa é a descrição matemática dessa ideia da união de dois elementos. De dois conjuntos, perdão. E aí, se você simplesmente fazer a substituição aqui, você vai perceber, ou melhor, vai achar o x igual a 60, igual a gente achou. E segura essa ideia aqui, porque eu vou passar uma macete na próxima questão de como, a partir disso, uma vez que você entendeu isso, você consegue deduzir se há interseção ou não num certo problema e até quantos elementos tem nessa interseção de cara, de maneira mais rápida, tá? Banca FCC. Em uma escola onde 24 crianças praticam futebol ou voleibol, olha o aqui, qual a ideia que ele passa? De pelo menos um. Então, tem um total de 24 crianças e elas praticam pelo menos um desses dois esportes, ou futebol ou vôlei. Sabemos que 22 delas jogam futebol e 5 delas voleibol. O número de crianças dentre as 24 que praticam futebol e voleibol, ou seja, são ao mesmo tempo praticantes dos dois esportes. Tomar cuidado com o português, porque senão eu ia falar que elas praticam os dois esportes ao mesmo tempo, né? Elas jogam futebol e vôlei ao mesmo tempo. E aí você poderia pensar, mas aí tá claro que há interseção. Ele afirmou que há interseção. Será? Porque nas alternativas ele bota um zero lá. Aquele zero ali significa que ele tá deixando a possibilidade para não haver interseção. Então já guarda essa dica também. Olha as alternativas nesses casos. Então, as alternativas nos deixam na dúvida se há interseção ou não. Porque se não há, logicamente, o número de elementos entre a interseção desses conjuntos, que conjuntos? Conjuntos que praticam futebol e praticam vôlei. Se não há interseção entre esses dois conjuntos, então o número de elementos da interseção entre eles é zero. Mas se há, o número de elementos vai ser diferente de zero, né? Maior que zero. Número inteiro maior que zero. Beleza, então precisar montar o diagrama, botar o x na interseção, tudo mais. É um caminho. Um caminho com certeza. Mas pega essa ideia. Vamos chamar de F, o conjunto dos que praticam futebol, e V, o conjunto dos que praticam vôlei. Vamos treinar outra anotação de número de elementos? Cerquilha. Ele afirmou que o número de elementos do conjunto F é 22. E o número de elementos do conjunto V é igual a 5.
E o número de elementos da união? É o total, né? É 24. Só não seria, a união aqui só não representaria o total dos elementos que estão sendo trabalhados aí se houvessem, por exemplo, crianças que não praticam nenhum nem outro. Aí você teria que tomar um cuidado a mais, tá? Mas o caso aqui é que o total é justamente a união entre os dois conjuntos analisados. Tá, e qual é a observação que eu posso fazer? Soma isoladamente o número de elementos de cada um dos conjuntos. Aqui vai dar 22 mais 5, vai dar 27. Só que o número da união, de elementos da união, é 24. Eu tenho que 27 é maior que 24. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você contou 3 elementos aí, 27 menos 24, né? Você contou 3 elementos 2 vezes, quando você contou separadamente aqui. Quer ilustrar isso? Imagina assim, das 24 crianças, e aí você fala, bom, galera, fica aqui nesse lado aqui, ó, vem pra cá, pra frente, sei lá, destaca elas de alguma forma. Todo mundo que pratica futebol. Aí vão vir 22 crianças que praticam futebol. Aí vão ficar quantas lá? 2, né? São 24 no total. Beleza. Aí você agora volta lá. Agora vem. Aí você contou, né? Contou as 22. 1, 2, 3, 22. Beleza, agora volta todo mundo. Agora vem pra frente só quem pratica vôlei. Se você pratica vôlei, vem pra frente. Aí veio 5 crianças, o número de praticantes de vôlei. Aí você contou lá. Você tinha contado 22, agora você contou 23, 24, 25, 26, 27. Contou mais 5. O que aconteceu? Você contou aquelas que praticam os dois esportes, elas foram contadas 2 vezes. E elas representam justamente a interseção entre esses dois conjuntos. Então, quando você faz essa soma aqui e compara com a união, e isso dá um resultado diferente, significa que há interseção. E o número de elementos da interseção vai ser justamente a diferença entre esses dois valores. Então, só com isso você consegue deduzir que há interseção e quantos elementos nessa interseção. Ah, e se desse igual, significa que não há interseção. Se quando eu somo o número de elementos separadamente dos conjuntos dá um certo valor, e aí eu vou comparar com o número de elementos da união, que é esse mesmo valor, significa que não há elementos em comum, certo? Quando eu faço a união, seria a mesma coisa que contar separadamente. Ou seja, isso significa que não há interseção. Então, por essa lógica, o número de crianças que praticam futebol e voleibol, dentre essas 24, é igual a 3. E há pelo menos mais 2 formas que você poderia visualizar isso, tá? Tanto pelo diagrama, quanto jogando lá naquela fórmula do número de elementos da união de dois conjuntos. Tá aqui, ó. Teria mais essas 2 formas de você analisar isso, tá? Nos 2 casos, você chegaria a x igual a 3. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Esse assunto é muito importante na sua jornada de aprendizado de matemática. A matemática em si está estruturada na linguagem de conjuntos. Então, dominar bem esse assunto, mesmo que seja só o básico que foi apresentado aqui nessa aula, te ajudará muito a entender e a refletir sobre os outros conceitos e a fazer com que eles se esclareçam de maneira mais fluida, de maneira mais intuitiva para você. Então, conjuntos é muito importante. Então, mais uma vez, não deixe de consultar nossos links na descrição. Muito obrigado pelo apoio, pela sua atenção. Bons estudos e até a próxima.